tudo bem? Estamos aguardando a galera entrar aí para começar a live. Eu entrei um pouquinho antes, mas daqui a pouco o Felipe tá entrando aí. A gente vai falar de movimento Black Rio, vamos falar dos ecos, né? O que é esse movimento que surgiu na década de 70, tudo que ele influencia até hoje na nossa cultura. Tô esperando só o Felipe entrar pra gente começar o papo. Bem-vindo, gente. Daqui a pouco tá começando. Acho que eu entrei um minutinho antes, afobada, mas o Felipe já tá entrando aí. Valeu, galera. O papo vai ser bom hoje, hein? Vamos ver, a galera tá começando a chegar. Enfim, galera, espero que vocês gostem do papo. A ideia é conversar, trocar uma ideia, porque a gente hoje, o papo rola aqui, né? E vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem só me escutando porque eu tô com um fone que não tem fio, vocês têm como responder? Tá ouvindo legal o som? O Felipe entrou. Vamos lá. Felipe entrou na cena, tá entrando aí. Vamos começar nosso papo, gente. Oi, 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 gente, tudo bem? Gente, Felipe. Oi, Felipe. Vivian, tudo bem? Tudo bom? Tá me Tá ouvindo? me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Vai até baixar um pouquinho que tá alto. Oi, tá legal. Você tá me escutando legal? Tô sim. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem. Estamos aí, né? Vamos Pra... começar nosso papo. A galera tá começando a entrar, mas é isso. Sim, sim. Hoje estava uma ventania, eu Pô, falei, gente, o barulho do vento vai até atrapalhar a live. Estava ventando muito aqui. Aí tava ventando? aqui tá ventando muito. Eu tive que fechar tudo e tô com o ventilador ligado. Não sei nem se tá com barulho Eu acho que de, é melhor, eu acho que de, é melhor de desligar. vento. Tu consegue, fica muito Desligar, calor? né? É, que eu acho que vai Pera vazar aí, depois deixa eu ver no. aqui. Pera aí. Oi, gente. Tudo bom, Clóvis? Clay, gente, que legal. Não Muita sei se, gente. não A sei galera se tá melhorou. chegando. Não, tá bom, tá ótimo. Então, gente, É, bom, vamos começar nesse papinho? vamos sim. Bom, Ó, o livro tá aqui, ó, sobre o movimento Black eu Rio. também tenho o meu, ó, cada um com o seu. Olha, esse livro me abriu um horizonte para uma época que eu não tinha, assim, eu sabia da existência, mas eu não sabia do movimento, né? Então, assim, por que que eu trouxe esse papo? Eu acho que tem muito a ver com o cenário que a gente está vivendo hoje, com todo esse debate do racismo, e aí me veio à mente toda a questão daquela época, assim, como as coisas aconteceram rápido agora, depois da morte do, do, do George, né? No início, no final de maio, eu acho. E aí também Sim, tem o gancho também do aniversário do Tony Tornado, de 90 anos, que está aí firme e forte, é um dos grandes nomes do movimento. E aí eu voltei a ler o livro, porque assim, eu como mãe, eu fico lendo as coisas agora bem de pouquinho em pouquinho, então eu não tinha conseguido terminar, voltei a ler, e eu acho que o papo é muito válido do momento que a gente vive agora, né? O movimento foi um movimento que, assim, até hoje influencia musicalmente o nosso país, por toda a influência. E naquela época, assim, não era um movimento político, né? Mas acabou virando. Como é que era isso, Felipe? Não, primeiro me fala um pouquinho da sua conexão, né? Como é que começou o seu envolvimento com a Black Rio? Certo. Bom, na verdade, é, queria inicialmente já até agradecer ao Zé Otávio por ter me dado esse presente, ele que me convidou para fazer esse projeto do livro, né? Eu sempre tive a ideia de fazer um documentário desde que eu comecei a andar com a banda Black Rio, conheci na verdade o William, ah, ele morava na minha rua e eu não sabia. Aí um belo dia eu fui num show
Na Marina, a gente tava eu tava num show, na verdade, numa festa, e recebi uma filipeta que ia ter um show da banda Black Rio, né? E tava com um amigo que é DJ também, o DJ do Rio, e ele que me apresentou, tinha me apresentado um disco da banda umas 2 semanas antes, né? Uhum. Enfim, ele tinha me apresentado a banda Black Rio. E aí a gente tava numa festa e a gente recebeu uma filipeta. A gente, pô, vamos no show, né? A gente foi no show, eu levei um pessoal da rua também pra esse show, uns amigos. E um belo dia eu também cheguei na rua, aí um amigo meu falou assim, pô, tu sabe que aquele cara daquele show que a gente foi mora aqui no prédio do Fred, né? Aí eu falei, poxa, não sabia. Aí fiquei com isso na cabeça. E aí um belo dia eu vi também o William subindo a rua, abordei ele e comecei a frequentar a casa dele, né? Então tudo começou mais ou menos assim, pra mim. A Wi- partir dali eu conheci outros. O William Magalhães. O William William Magalhães é um dos. Magalhães. O William é um dos fundadores, assim, na verdade, um dos. Ele é filho do Oberdan Magalhães, Uhum. que foi um dos Um donos dos dos fundadores. principais, um dos principais fundadores da banda. E, e o William, com a morte do Oberdan, a banda acabou parando, né? E o William Uhum. voltou, decidiu voltar com a banda. Foi em É, que ano que eles voltaram, mais ou menos? eles voltaram em 99, mais ou menos, 2000. Esse disco saiu em 2001. Esse disco saiu em 2000, né? O movimento. Aham. Eles Ficou então, voltaram mais assim, ou menos nessa época. na época dos anos 90, então ficou totalmente parado, né, a É, banda. se não me engano, acho que desde 84, parece que a banda tinha, que a banda parou, acho que foi, se não me engano, acho que foi 84, posso estar enganado, com a morte do Berdan. E, e a banda ficou parada, né? Ninguém voltou. E o William, depois de muito tempo e tal, e vendo que a banda tinha, na verdade, uma grande projeção fora do país, ele decidiu voltar com a banda. E aí Agora, foi tipo foi mais ou menos o assim. estopim para vocês também resgatarem essa necessidade de falar do movimento que era uma coisa que estava meio que enterrada no passado, né? Assim, Então, totalmente, na verdade, na época não foi, na época rolou esse movimento, mas não foi um movimento como a Tropicália, por exemplo, entendeu? sim, sim. Mas pior que, Enfim, assim, não foi divulgado como a Tropicália, mas foi até maior que a Tropicália, né? Vamos dizer. Porque, assim, talvez sim, um talvez dos sim. motivos de eu ter te chamado, como a gente tinha conversado, é o fato de eu Não, ser quando eu digo descendente. assim, quando eu digo que não foi, na verdade, é porque os artistas só foram passar a ter essa consciência depois, assim, conversando com a Fernanda de Sá, uma coisa que ela falou, a gente só foi ter essa consciência quando já tava quase acabando, entendeu? Sim, de que foi tipo assim, foi uma coisa que passou fortíssima, mas as pessoas estavam vivendo, Exatamente. é verdade. Não tinha uma organização, foi tudo muito natural, entendeu? Não teve uma organização, foi algo pensado, assim, foi pensado logicamente, mas, enfim, Não foi, acho que não foi arquitetado, né? não Aconteceu foi arquitetado, aconteceu naturalmente, assim, organicamente, vamos dizer assim. organicamente. Agora, como eu estava falando, por que que eu me identifico com essa época? Porque eu sou uma descendente dessa geração, né? Meus pais eram jovens suburbanos da década de 70 que foram criados, né, indo a bailes do subúrbio. Então, eles têm uma memória afetiva muito forte com isso e com o que eles contam, eu às vezes até me remeto ao passado como se eu tivesse. E assim, é algo muito, muito bonito, porque era uma coisa muito natural, era tudo pela dança mesmo, pela curtição. Então, é algo que a gente muitas vezes até não vê hoje em dia, né? E aí, Total. né? Tipo, como a música conseguiu unir aqueles jovens que não tinham naquele momento uma representação cultural para eles, né? Com certeza, com certeza. Poxa, eu fico impressionado, assim, com, com esses fatos todos, né? Assim, na minha família, na verdade, não teve muita gente
não tem grandes relatos desses bailes, entendeu? Não tive muito isso, mas eu vejo o quanto isso foi importante para a formação cultural da nossa cidade, por exemplo, enfim. Sim, sim. Depois de começar a perceber isso, né? Porque essa questão racial no nosso país sempre foi muito abafada, né? Nunca foi muito falada, né? Uhum. Sempre foi É, muito difícil, a gente cresceu com uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, né? E de conhecer mais sobre a nossa própria cultura, né? verdade. Então, enfim, acho que eu entendo que foi algo assim muito marcante para quem Foi viveu para na quem época. viveu, né? E lendo o livro, a gente vê um relato, vocês colocam como personagem central o Dom Filó, né? E ele era um Sim, garoto que começou a perceber o movimento e ele foi um dos, vamos dizer que ele foi um dos fundadores, pode-se dizer assim. Ele era um menino que nasceu em Botafogo, foi morar no subúrbio, convivia com esses dois lados da cidade e via essa disparidade cultural, né, entre Zona Sul e Zona Norte. E aí ele, um personagem central, né? Qual a importância dele em todo esse movimento? caramba, o Filó na verdade ele conseguiu furar esse bloqueio, né, que existe do subúrbio com a Zona Sul. Isso nessa época, né, acho que era até mais forte ainda, né, essa distância, né, essa distância que tinha na nossa cidade. Tem ainda um pouco, né? É. Ainda Mas tem muitas antigamente não tinha pessoas. nem internet, né? Então, assim, era tudo no boca a boca, era bem diferente, né? Não tinha nem como comparar. Nossa, era totalmente diferente. E quem não tinha carro, por exemplo, não conseguia vir para a Zona Sul de noite, né? Quando tinha os bares, quando tinha as boates, né? Enfim, eles viviam no subúrbio, porque o ônibus acabava, depois só voltava de manhã, então quem não tinha carro não conseguia curtir, né? Tinha que E dormir o na Filó praia. tinha que dormir na praia, né? Arriscado a tomar madura muitas vezes, porque eram negros e tudo mais. Sim. Enfim, então. E o Filó tinha essa facilidade, porque tinha um Fusca e tal, enfim, então ele conseguia transitar, né? E também, fora o costume, né? De já ter morado na Zona Sul. Enfim, Aham. então o Filó foi, na verdade, foi um personagem, realmente um dos personagens importantes, porque ele começou a fazer bailes. Ele foi um dos percussores dos bailes, né? Junto com o DJ Paulão, junto com algumas outras equipes, mas o Filó foi um dos percussores. Os bailes deles eram da pesada, eram cheios, né? Cheios de gente. Aham. E, enfim, ele era famoso porque tinha os discursos, né, que eles faziam, né? Ele A fazia gente esses entrevistou no cursos Filó. de empoderamento negro mesmo, que as pessoas não tinham essa consciência na época. Assim, a gente entrevistando o Filó, ele falou, cara, acho que eu me arrisco a dizer que eu sou um dos primeiros MCs um dos primeiros mestres de cerimônia, assim, Sim, é, né? mestre de cerimônia, é Porque, verdade. sim, porque ele parava, na verdade, o baile e dava discurso e tal, então como se fosse um verdadeiro mestre de cerimônia, assim, não, só não fazia um discurso ritmado, rimado, né, vamos dizer assim, mas fazia um discurso, parava o baile, a música parava e eles falavam coisas de tipo, valorize a sua imagem, você é bonito sim, seu cabelo, é, enfim, valorize a E sua assim, raça, isso na coisas do época tipo. é uma coisa que, tipo, você não tinha, como a gente tem agora no Instagram, com várias mensagens pipocando de empoderamento, você não tinha as coisas aconteciam no presencial, né? Então isso que ele fazia era muito importante para aquela geração, né? Foi muito importante pro reconhecimento, pra identidade mesmo da galera, né? Suburbana. Muito, muito, muito importante, né? Porque a imagem do negro E Rômulo? sempre foi muito, sempre foi muito difícil do negro se valorizar, né? Dentro da sociedade, né? Uma Verdade. sociedade
depois de 400 anos de escravidão, enfim, foi muito difícil do negro adquirir uma consciência sobre uma imagem positiva uma consciência positiva da própria imagem, né? Agora, voltando um Então, pouquinho, a galera que, assim, eu tô tentando trazer uma imagem daquela época para a mente das pessoas de hoje. Uma imagem que me vem muito é aquela cena do filme Cidade de Deus, aqueles bailes. Só que aquele filme se passa mais nos anos 80, mas aquele baile que acontece lá, do Zé Pequeno, aquele baile que tem numa cena do filme, que mostra até o Seu Jorge com uma galera black, os caras com os discos e tal, acho que aquilo ali representa um pouquinho, né? Aquele momento ali já estava um pouco mais à frente o movimento, já estava mais misturado. O que você acha? Ele mostra que tinha várias tribos no mesmo baile, né? na verdade, acho que ali mostra um período antes do funk, acho que de repente final do movimento, assim, Final do movimento onde as negro. equipes, acho que é mais ou menos isso, né? As equipes de som ainda tocavam soul, né? As principais equipes de som, como Furacão 2000, enfim, O Clay tá falando eles aqui, tocavam soul. Soul Grand Prix, né? Uma das equipes. Sim, só Grand Prix era a equipe de som do Filó, né? Uhum. E, enfim, mas eles tocavam soul, sim. Acho que é por aí, acho que era esse período, sim. Aquele Esse período momento do Cidade de Deus foi uma do Cidade de transição, né? Deus foi uma transição, exatamente. Acho que ali estava mais ou menos no final de tudo do movimento, né? E, enfim, início dos bailes, início dos bailes não, mas assim, acho que os primórdios dos bailes de Os morro, bailes né? de morro, exatamente. De Agora, mas assim, favela. eu vou voltar um pouquinho, porque eu fui à frente, agora eu vou voltar. Voltando lá na época desse momento que o Filó descobriu que a galera estava insatisfeita com aqueles bailes de Gumex, de samba, bossa nova, eles não estavam mais afim disso. Essa insatisfação da galera com essa falta de representatividade contribuiu com o surgimento assim, da busca por outras músicas. Mas como é que o soul chegou aqui? Foi Tim Maia, Tony Tornado, essa galera que foi para os Estados Unidos e trouxe o soul para cá, né? Na verdade, teve isso também, mas acho que quem acabou trazendo o soul para cá foram os DJs, como Messê Limar, é, foram muito importantes na cultura de música americana, né? Negro, de música dos negros norte-americanos, né? Porque eles tocavam isso nas rádios, nos programas deles, o Messê Limar, o Big Boy. Big Boy, foram DJs muito importantes para a formação desse, desses artistas, né? Desse tipo de música. E aí caiu no baile do Canecão, né? Que, enfim, eram bailes memoráveis que eles faziam, né? Na verdade. Uhum. E, enfim, então acho que o mais importante para o soul mesmo foram o trabalho desses disc jockeys, entendeu? Uhum. E era uma época que a galera ouvia, as coisas chegavam bem lentamente aqui, né? Eles tinham acesso a discos lá de fora, traziam para trocar na rádio. E aí a galera ficava sabendo, ficava Exatamente. conhecendo. A galera ficava escutando os programas, né? Porque acabava sendo um programa muito diferente também. E ele mixava as músicas, né? Acabava misturando as músicas, não deixava uma música acabar, né? Uhum. Acabava misturando tudo, tocando junto. Então, acho que não tocava só soul, tocava de tudo, né? Mas dentro disso colocavam muita coisa de James Brown, muitas coisas de black music, né, na época. Então, acho que eles foram mais importantes nesse período, assim, Eles na tipo criaram uma. popularização do...
popularização do soul, né? do soul, né? E eles, tipo, também popularizaram a FM, né? A rádio. Na época era AM ainda, né? A galera ouvia rádio na AM. Sim, sim, na AM. Mas o estilo de E rádio, né, que ele fazia era um estilo que depois veio. Foi assim, foi precursor de muitos estilos de fazer rádio, né, também. muitos, muitos, porque eles tinham essa mistura também, né? E esse dinamismo, né? Acabava que acontecia um dinamismo muito grande com esses programas, né? Era uma música ligada na outra, né? Sim, Então, sim. enfim, acho que o mais importante mesmo foram esses DJs aí para E, ca- cena, e entendeu? cativou a galera de uma forma, né? E aí o que ajudou também para esses artistas se criarem, né? Como o Tony Tornado, como o próprio Tim, né? Que foram Aham. artistas que tiveram contato com essa cultura bem próximo, né? Porque moraram lá e viveram isso de perto. Sim, sim. E quando voltaram para cá, para o Brasil, trouxeram isso, né? Vieram imbuídos dessa Do formação movimento cultural, né? Black, sim. Do movimento Agora, Black. Então, agora ajudou. falando um pouquinho do Tony, né? Porque Tony fez 90 anos, no dia 26 agora, firme e forte. Você teve com ele, né? Pois é, o Tony é, foi até bem polêmico, assim, porque alguns falam que ele não está com 90, falam que ele está com 89, outros falam que ele realmente está com 90. É, é uma loucura isso. É E mole, aí a gente gente. tem uma entrevista aqui que ele fala que, bom, enfim, ele nasceu em 31, não nasceu em Ué, 30. então tá com Então a gente tem 89. essa. Mas enfim, acho que 89 ou 90 Mas de são. qualquer maneira ele tá inteiraço, são... né? Nossa, tá muito inteiro. Tá muito inteiro. Muito legal. Enfim, o Tony, poxa, falou que na época ele arrebentava, dançava muito, né? Era um dos que mais dançavam e chamava bastante atenção. Enfim, E ele foram os tinha um grupo, professores, né? ele chegou, ele não é do Rio, né? Ele chegou, veio morar no Rio muito novo e começou a ter um grupo, tinha um grupo de dança, né, na Central, ele sempre muito ligado à música, né? Sim, na verdade era um grupo que eles tinham de mímica, entendeu? Na época onde parece que tinham diversos grupos que só não cantavam, na verdade, eles faziam tipo um playback, entendeu? E fingiam que estavam cantando e Entendi. faziam toda a representação de um artista ou entendeu? De uma música. E parece que ele começou assim, né? Participando, formando esses grupos e enfim, fazendo essas imitações. E depois é que ele começou a cantar, né? Mas inicialmente eram só. Eu fico pensando assim, que loucura, né? Que época louca, É né? muito louco. E eles sofriam repressão, né? Porque achavam que eles estavam, na verdade, querendo trazer aquela filosofia dos Estados Unidos, dos Panteras Negras. A ditadura na época reprimia via um monte de negros juntos, querendo, né, Isso curtir. na época do baile, quando começaram a acontecer os bailes e tal, enfim, eles realmente tentavam arrumar um motivo, né, para entender aquela aglomeração de pessoas. Era muito estranho, né, para eles. Era estranho e amedrontava também, né, porque eles não tinham controle sobre essa população, assim, eles não tinham, eram todos marginalizados e eles morriam de medo de uma revolução nesse sentido. Acho que era isso, né? É. Agora, vendo agora a questão do título do livro, né? O movimento estava acontecendo naturalmente desde o final dos anos 60.
Chegou em 76, a matéria foi divulgada, deu um estalo, né, na jornalista, na Lena Frias. E aí, aquele título num caderno de um jornal que era um sábado, um dos mais lidos do Rio de Janeiro, aquilo é que trouxe o estalo para a sociedade que aquilo estava acontecendo, né, na verdade. O movimento, ela Total. batizou, né? Ela batizou o movimento ali. Na verdade, então, já tava forte, né? Parece que quando ela fez a matéria, o movimento já estava batendo na porta dela um tempão, né? E parece Eu que é até, eu até isso. vou te ser E sincera, vou te dar uma opinião, não sei se essa questão do título, Black Rio, o orgulho, entre parênteses, importado, de ser negro no Brasil. Esse importado, ele meio que desvaloriza, né? Sei lá, dá um ar de que o pessoal estava fazendo aquilo só para tentar copiar os Estados Unidos, né? Eles achavam isso, total, né? total. Tinha um clima desse de crítica, né? Sim. Tinha um medo cultural muito grande que isso tomasse o lugar do samba, que os negros não se interessassem mais pela cultura, em que, na verdade, o samba ele foi dominado assim, pela mídia, de repente, né? Depois que o samba chegou nas rádios, décadas de 40, 50, e que as escolas de samba deixaram de ser vasculhadas, né? Pela polícia também. Enfim, o samba começou a sair assim, mas ainda assim muito marginalizado, né? O Uhum. samba sempre muito marginalizado. E acho que assim, o sambista ele era visto de uma forma negativa, vamos dizer assim. Uhum. Né? Só depois, só mais na frente, mas até então, aí década de 40 e 50. E aí na década de 60 já começou a surgir o soul, então foi meio que uma luva, assim, né, que surgiu, assim, com a mão vazia, né. E é no momento que o soul estava, assim, vamos dizer, na década de 40 e 50, o negro ele não queria ser visto como sambista, entendeu? Mais, Uhum. Uhum. entendeu? Vamos dizer que E, tava faltando uma identidade mesmo para eles, né? Uma coisa nova. sim, exatamente, mais ou menos por aí. E acho que o Sul veio veio, veio como uma luva nesse sentido. E aí, Acho que foi mais, essa, acho que mais ou menos essa, por aí. dá para comparar essa marginalização que tinha o soul com o que acontece com o funk hoje? Assim, a música que vem do povo, a música que vem da galera periférica, que vem, é vista de forma marginalizada. Agora você vê, hoje o soul é tido como uma coisa cult e tal, mas naquela época o fato de vir de uma área periférica era marginalizado, né? Dá para comparar com o que acontece com o funk hoje? Dá, na verdade dá sim. É, porque são coisas vindas de uma. São coisas periféricas, né? São culturas periféricas, vamos dizer assim. Então dá pra gente pensar da mesma forma. Mas acho que hoje em dia essa ligação é, com, do funk com o negro já não é mais tão forte como era no soul naquela época com, com o negro, né? Aham. Hoje em dia é um pouco mais, um pouco diferente em relação a isso. Não, Mas tem um pouco de o funk já virou algo, um produto também, né? Virou algo, não é mais produto parte de uma, total. né? Virou um produto. Oi, acho que caiu o Felipe. Alô? Oi, tô te ouvindo. Peraí.
Felipe? Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Felipe saiu, meu Deus, espera aí. Deixa eu ver se ele volta, gente. Vamos ficar aqui, não vão embora, pelo amor de Deus. É, tá aqui ele. Vamos chamar ele de novo. Voltando, ele tá voltando, gente. Caiu sem querer. A gente tá falando sobre funk. Tô de Oi, volta. voltou. Caiu. Eu fiz alguma coisa aqui. Na verdade, eu tô com um problema, porque o telefone parece que não tá carregando, uma loucura. Mas acho que agora foi. É, Eu botei aqui para carregar, mas o o meu, telefone não parece que não. a bateria tá ruim. Não sei se o conector, a bateria tá acabando, mas o conector que tá. Eu tô com uma dificuldade com esse telefone, porque eu Não. não consigo carregar mais ele Aliás, direito que durante horas o são? Não dia. sei nem que horas são, gente. Eu já tô sem relógio aqui. Eu tô no quarto da minha filha, que eu não posso ver. Não, acho que a gente tem tempo ainda, porque são oito e Temos. meia, são Ah, oito então e tá. trinta e um. Então, eu tava falando sobre o funk, aí meu primo Clay falou que são culturas diferentes. Sim, assim, é outro tipo de música, né? A gente sabe, mas assim, de certa forma, o soul seria o avô os bailes de soul foram precursores para o que a gente vê hoje como baile funk. Assim, é claro que houve muitas mudanças ao longo do tempo, várias intervenções culturais que foram desencadeando no que a gente conhece como baile funk hoje, mas pode-se dizer que tem alguma ligação, né, do soul com o funk de hoje. Sim, com certeza. Na verdade, as equipes, né? Depois, imagino assim, eu vejo as equipes que faziam os bailes de soul precisavam continuar com o trabalho, né? Precisavam sobreviver, na verdade. Imagina, eles faziam bailes para 10, 15 mil pessoas, muitas vezes, e eles ganhavam muito dinheiro, poxa. Uhum. E em determinado momento esses bailes acabaram não acontecendo mais. Então acho que é, foi muito natural para as equipes migrarem para essa cultura que de repente explodiu também na mão do DJ Malboro, né? Uhum. DJs assim que estavam ali por trás da cena do funk. Uhum. O que eu vejo também Então, é porque a música ela evoluiu de uma maneira até assim, a forma de fazer música. Na época do soul, a música era feita no braço, vamos dizer. Os caras tinham que fazer, era como se fosse uma orquestra, mesmo, trocar os instrumentos. A partir dos anos 80, rolou sintetizador, a música mais tecnológica, e aí as batidas feitas no computador foram tirando essa coisa mais sensível da música, vamos falar assim, né? Porque assim, pessoalmente eu acho o soul muito mais bonito, não tem nem como comparar. Assim, outro estilo musical. Mas assim, a música foi ficando mais técnica até o batidão virar o que é. Isso daí tem muito naquele livro do Silvio Essinger, né? A história do funk, sim, né? Mas assim, sim. apesar da gente ter esse preconceito com o funk, não dá para dizer que não tem ligação, né? Tão Não, ligados esses movimentos. com certeza, até por essa questão de essa questão social, né? Da onde, da onde a cultura sobrevive, né? Quem sustenta essa cultura, na verdade, né? Quem consome essa cultura, na verdade. Acho que é mais ou menos isso. Uhum, E são periféricos, né? São pessoas periféricas, uhum. enfim. Então, acho que tem essa ligação nesse sentido. Sim, sim. Agora, assim, o que a gente vê hoje também é que assim, apesar eu gosto de funk, tá? Assim, apesar de eu sou bem eclética, o funk ele contagia a gente, né? Mas assim, essa questão das letras mais sensualizadas, assim, você acha que isso remete também à questão educacional da nossa geração, da nossa juventude? Esse tipo de. Os assuntos que são tratados nas letras. Na época a gente via no soul muito romance. O funk dos anos 90 era muito romântico. A gente vê o funk hoje muito sexualizado, né? O que você acha disso? Assim, o que ocasiona isso, talvez?
Eu acho que é, antes de eu responder isso, eu só quero falar que talvez eu caia a ligação, talvez a ligação caia porque minha bateria está com 1% aqui Ai, e meu eu não estou Deus. conseguindo, não sei se agora eu consegui conector, não sei se agora eu consigo conectar aqui o cabo. Eu acho que sim, vamos ver. Tá, mas se cair eu vou tentar reconectar e eu volto na sequência, tá? Tá. É, eu acho, eu acho na verdade que culturalmente o funk acaba representando representando a realidade dessas pessoas, entendeu? Sim. Acho que Ai, meu Deus, vai cair. realmente vai cair, eu acho. Eu acho que socialmente eles são realmente vivem numa outra sociedade diferente da nossa, muitas vezes, né, com uma realidade diferente da nossa, né? E isso acaba sendo expressado na cultura deles, né? De alguma forma. Muitas Sim, vezes a sim. realidade deles é aquela ali que a gente está escutando. Verdade. Eu acho que ele foi embora. Ai, meu Deus. Será que ele vai conseguir voltar? Gente, vocês estão me acompanhando? Vocês estão aí ainda? Me fala, me manda uma mãozinha, alguma coisa, só para eu saber se vocês estão me vendo, me ouvindo. Oi? É o Clay, meu primo. Oi, Clay, tudo bem? E foi realmente essa transição entre o soul e o funk. Teve essa transição. Mas assim, eu estava conversando com o. Gente, me acompanha, vou ver se o Felipe volta, coitado. Ele tá sem bateria, meu Jesus. O que eu estava falando com ele, o que eu acho do funk é que realmente reflete totalmente a realidade dessa galera das comunidades, né? Reflete a realidade deles. O fato de ter essas letras tão sexualizadas e tal, é a realidade das pessoas. Gente, cadê ele? Vamos ver. O Felipe acabou a bateria dele, gente. Mas enfim, me manda suas perguntas então, que a gente vai conversar por aqui enquanto ele não volta. Eu estava falando sobre tanta coisa, Clay. Eu estava falando, a minha ideia dessa live aqui era fazer a conexão do movimento Black Rio com a nossa realidade de hoje, entendeu? Então eu estava trazendo para vocês esse debate sobre a ligação, porque muita gente não sabe da história do funk, entendeu? O que a gente chama de funk hoje, naquela época, era o funk soul, o funk do James Brown e tal. E a gente estava conversando sobre isso. Deixa eu ver se ele vai conseguir voltar. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, gente. Bom, cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O papo tava bom, né? Ai, gente. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando, vou mostrar para vocês algumas fotos do livro. E essas fotos foram fotos da matéria da, da, da Lena Frias, que era uma repórter que faleceu recentemente, uma repórter do Jornal do Brasil. E a partir dessa reportagem, que foi veiculada em 1976 no Jornal do Brasil, é que o Felipe, que estava falando comigo agora, e o Zé Otávio Sebadelli iniciaram um processo de pesquisa para poder resgatar toda essa questão. Na época, a Lena foi para os bailes de soul, e aí ela fez fotos da galera nos bailes, entendeu? De como era a realidade daquela época, como é que a galera curtia a música, entendeu? Então, assim, são fotos muito lindas que mostram a realidade daquela juventude mesmo, negra suburbana, entendeu? É, na década de 70, final dos anos 60, início dos anos 80. Então, isso em 2016, quando a matéria fez 40 anos, essas fotos elas viraram uma exposição. Felipe voltou, graças a Deus. Viraram uma exposição. Cadê Felipe? Cadê Felipe? Felipe tá aqui. Ah, meu pai, não tá.
Vamos tentar ver se ele entra. Essas fotos viraram uma exposição em 2016 que vieram a resultar no livro. Então, mostra como a galera curtia baile. O Clay falando, frequentei muitos bares do Rio de Janeiro, inclusive com o Filó na Carioca do Rio. Então é isso. Eu estou mostrando as fotos do livro aqui quando você Maravilha. estava fora. Então é Maneiro, isso, gente. legal. Cara, eu tô com meu primo aqui, o Clay, cara. Oi, Jimmy, Valdec, dançaram muito comigo. Patrick, Patrícia, minha prima. Uma galera entrando. Tava mostrando as fotos que retratam mesmo como era essa época, né? E que exposição. Pô, essa exposição, vocês podiam fazer essa exposição de novo, né, cara? As fotos são muito lindas, cara. Cadê? Olha só. Olha como era a união da galera, né, nos bailes. Era pura curtição, né? Pura música. Assim, uma época muito linda, cara, do nosso Rio de Janeiro que fica apagada, né? Muita gente não sabe nem que existiu isso, cara. Cadê você? PH ainda existem esses bailes com caracterização dos anos 70. E hoje temos os Duque de Caxias. Pô, que legal, né, cara? É uma maneira da gente resgatar a nossa cultura, né? Porque a cultura negra fica tão apagada. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. E aí aqui, gente, no meio do livro também tem umas fotos que mostram os cartazes que faziam para os bailes, entendeu? Para os bailes. Tem aquela música da Fernanda Abreu, Baile da Pesada, né? Hey, Mr. DJ! Que ela fala do Big Boy, do MC Limar, justamente essa época dos bailes da pesada. Eram bailes com mais de 15 mil pessoas que lotavam e são os avós, vamos dizer que eles são os avós dos bailes funk que a gente tem hoje. Era a galera que curtia. Aqui, ó, Mr. Funk Santos. São ilustrações muito maneiras, cara. Então, assim, esse daqui é o Dom Filó, que a gente estava falando sobre ele, né? Ele é o personagem central do livro. Ele era um jovem nascido em Botafogo, que foi morar no subúrbio e frequentava esses dois lados, né? Então ele entendeu muito bem a disparidade que tinha entre as classes, entendeu? E assim, gente, quem gosta de ler sobre isso, quem gosta de música, quem gosta de cultura carioca brasileira, tem que ler esse livro. Estou recomendando a todo mundo. Só que o Felipe caiu, gente, que tristeza. Ele tá sem sinal, não sei o que aconteceu com ele. Mas vamos falando. E aí, como a gente estava falando aqui, isso daqui é cadê esse aqui? O Wilson Simonal entrevistando o James Brown. Mostra essa conexão que tinha com o sul-americano, né? Essa conexão com os nossos músicos aqui do Brasil, que foi toda essa mistura resultou no nosso movimento. Aqui é o Big Boy com o James Brown, esse aqui é o Big Boy, é o dia que a gente estava falando. Ele tinha um programa na Rádio Mundial famosíssimo, que a galera tipo, pirava com ele. Não existia Spotify, né, gente? Não existia Deezer, não existia nada disso. Então os jovens ouviam música de uma forma diferente, né? Eles ouviam música se reunindo mesmo, se reunindo na casa das pessoas para curtir som, para ouvir música. Então, assim, eu estava querendo falar sobre tanta coisa, mas, assim, pelo que eu estou vendo, eu acho que eu vou ter que acabar. Mas é isso, deixa eu ver se eu mostro mais fotos aqui para vocês. Ah, pelo menos tem uma galerinha aqui comigo, né, gente? Eu estou fazendo propaganda do livro porque, assim, vale a pena. Isso aqui são cartazes, né? Dos bailes da época. Anos 70, 80, eles cartazes já que divulgavam os bailes. Não tinha Instagram, né, gente? Então as coisas eram todas dessa forma. Eram filipetas, era tudo isso. Aqui Carlos da Fé, cadê? Carlos da Fé que até hoje está na atividade, né, gente? Se vocês procurarem o Instagram dele, ele tá dando até show. Vai fazer uma live aí. Ai, cadê ele? Vamos ver, voltou. Vamos ver se ele volta, meu pai. Felipe. Então, gente, tem muita coisa. O Carlos da Fé tá na atividade ainda, como eu estava falando, ele está fazendo live, inclusive, essa semana. Eu acho que semana que vem, dia 11, se não me engano. Vai fazer. Aqui, tô mostrando as fotos. Voltei, agora eu acho que eu consegui. Oi, querido. Esse negócio de celular, né? Hoje em dia é tudo no telefone. Então você fica o dia inteiro no telefone, fazendo tudo ao mesmo tempo.
E aí É quando você vê a difícil. bateria não dura nada, cara. Eu tô com a minha Você bateria carrega plugada. até. Não, agora eu consegui plugar, porque o certo seria eu não ter problema com isso, né? Mas. Verdade. Não, mas assim, faz parte, tá? Quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, né? Eu tô aqui me virando nos trilhos quando você tava fora, tá Total, mostrando as total. figuras. Aqui, vou aproveitar para falar de Cassiano. Por onde anda Cassiano, cara? Olha só, eu queria muito saber por onde ele anda, se ele tá bem, de saúde. Você conseguiu falar com ele para essa entrevista de livro? Caramba, o Cassiano é um caso sério, caso seríssimo. Na verdade, acho que o Cassiano é o responsável. Na verdade, não. O Cassiano é o responsável pelos sucessos, pelos maiores sucessos do Tim Maia, entendeu? Aham. Então, é um artista importantíssimo para essa Verdade. cultura, né? Acho que é muito importante. O Cassiano está vivo, está bem. É, assim, Deus queira que ele volte a fazer, a se apresentar, a querer mostrar a arte dele pro público, né, pro povo que ama tanto, que idolatra ele, na verdade, né? Nossa, eu queria muito saber Enfim, dele, eu queria muito que ele voltasse, né? Cassiano é muito importante para essa cultura e para gente que gosta de música, que trabalha com música. Uhum. É, caramba, Deus no céu, Cassiano na terra, porque Até hoje ele é regravando um músicas dele. monstro. É um monstro, verdade. E Nossa, ele é um monstro, ele é um monstro. de uma sensibilidade, Muito sim, importante. muito grande, né? Para composições, para tudo, né? Total, eu tive prazer de conhecer o Cassiano. Não tive a possibilidade de entrevistar ele pro livro, mas tive o prazer de conhecer ele e, enfim, já vi o Cassiano tocar Rhodes, assim, tocar piano. Né? Fiquei extremamente emocionado na época. Ai, que legal. Enfim, grande artista. Verdade. Você vê o Cassiano tocar e cantar, você vê diversos artistas ali, como Ed Mota e Claudio Zoli, muito fortes, Sim, ele influenciados por influenciou essa muita gente, né? muita gente, muita gente. Uma série de artistas aí. Como é que é o nome E, daquele. enfim. Aquele. Só voltando agora falando, você não conseguiu entrevistar o Cassiano para aquele documentário que está no YouTube, inclusive, quem quiser procurar, só jogar no YouTube, né? Então, na verdade o que acontece? Essa inserção que a gente fez do Cassiano no documentário, a gente tem uma inserção do Cassiano que é fruto de um outro documentário feito pelo querido Cláudio Chopa. Uhum. Cláudio Chopa é um compositor também, e que andava com o pessoal, e que parece que antes de eu conhecer o William, era ele que fazia os registros e tal. Eu registrei muita coisa de vídeo também, Aham. desde que eu conheci a banda Black Rio, né? Uhum. Mas antes de mim parece que era o Cláudio Chopa Os que registros. fazia essas coisas, essas loucuras, assim, de colar com a banda e de, Ah, muito e de legal. Se não fosse querer. vocês, a gente não ia ter nada disso, né, gente? E aí o Chopa parece que o Chopa que fez esse documentário, Uhum. né? Ele e ele que me cedeu as imagens para eu colocar nesse nosso, entendeu? Voltou. Falhou, Legal. travou, agora Voltou, voltou. 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 Não, Então é isso. Então essas imagens foram herdadas do outro documentário sobre um making off sobre o disco, sobre a volta da banda Black Rio com o sim. movimento. E até na internet, se as pessoas procurarem, Aham. também making off, movimento, tem Legal. essas imagens, tem mais imagens do Cassiano também são sensacionais. Legal. Oi, o pessoal tá entrando aqui. Uma cena do documentário que vocês gravaram, aquele produtor musical, um branco, como é que é o nome dele que fala que faleceu recentemente? Um produtor musical que fala, que tem até um sotaque, não tô lembrando o nome dele.
Ele fala no documentário da emoção que ele teve quando ele entrou no baile, que dá vontade de chorar. Ah, sim. Sim, Eu esqueci, me fugiu o nome dele. Eu tinha anotado, até esqueci. Peraí, que eu vou ver agora aqui, porque eu também me fugiu. Mas assim, o que me impressiona no relato dele, assim, me mostrou muita emoção da visão de uma testemunha ocular mesmo do movimento, assim, uma pessoa de fora vendo, né, como aquilo cativava a galera, como aquilo impressionava, né? Era como era bonito, né? Ele fala, era tão bonito, achei tão bonito ele falando aquilo. Ele fica emocionado, na verdade, com esse. E deixou todo mundo, todos nós ficamos emocionados também com o relato dele na época. A gente ficou super tocado. E. Peraí que eu vou te falar o nome dele, porque eu não posso esquecer, mas eu esqueço, faz parte, né? Ele é muito influente, né, nesse meio e tal, e aí ele ficou conhecendo o movimento. Na verdade, ele foi presidente de gravadoras, né? Ele foi presidente das maiores gravadoras do país. Inclusive a gravadora que lançou a Black Rio, né? Ela lançou a banda Black Rio. Então, é o André Midani. André Midani. Ele faleceu, né, já há pouco tempo. Faleceu há pouco tempo. Sim, Mas um artista responsável por lançamentos de... Ele estava por trás de artistas como Jorge Ben, como a banda Black Rio, diversos outros. A história do André Midani é muito interessante, muito importante para a formação musical, né, para a formação da MPB. Uhum. Muito importante mesmo. Agora mudou. André Midani. Isso que eu tô falando, que ele me chamou a atenção, essa coisa dele, do olhar mesmo de fora da pessoa que não fazia parte, se emocionou com a pureza mesmo, porque era mesmo uma coisa muito natural, né? O pessoal ia para curtir o som, para dançar, para estar em contato. Era isso, né? Não tinha nada além disso, né? E fora isso, a questão da estética, né? Que veio muito forte naquela época, né? Porque os negros se arrumavam bastante para ir pro baile, né? Uhum. Então eram roupas sensacionais, aqueles sapatões, assim, os negócios, umas plataformas, mas era uma beca danada, né? Então era um povo animadíssimo, muito animado, dançando soul. Então, de repente, devia ser bonito de se ver. Devia ser muito lindo, né? Esse menino que tá aqui, Clay, é meu primo, ele é primo do meu pai. Ele foi dessa época, né, Clay? Tá falando aqui, tá todo feliz. Ele foi um dançarino dessa época, ele é músico também. Ele tá todo feliz com o papo. Maneiro. Legal. Agora, maneiríssimo. Queria ter sido nessa época também. Eu também queria ter vivido essa época. Agora, eu estava comentando contigo que eu vou voltar ao assunto, mas mudando um pouquinho de assunto, você estava comentando comigo que você não consome música em plataforma digital, né? Você é da antiga, você até hoje, você cata suas músicas. Como é que você ouve música? Que assim, antigamente essa galera consumia música de uma outra forma, né? A galera se reunia, meu pai falava pra curtir um som. Vamos curtir um som. A galera ia pra casa de um pra ouvir, então era outra vibe, né? Coisa mais então, a gente viveu um pouco, eu vivi muito isso também, né? Como eu te falei, com esse amigo DJ que eu tinha e outros amigos que eu tive DJs também antes do Eduardo, eu acabava indo pra casa deles pra escutar música, né? Então, teve isso. E, enfim, então, a gente que também é mais aficionado com essa questão de artista, de música rara, não sei o quê, a gente a gente vai se aprofundando, né? Vai se aprofundando aí. Aí surgiu a internet, a gente começou a baixar música na internet, e aí era aquela precariedade toda, né? Tinha que usar a internet de escada, enfim. Então, desde essa época a gente já baixava música nos programas Casar, Napster, a gente
ficava ali tentando Casar, baixar, caraca. né? Muito velho isso. Casar, muito velho. Ai, mas você acha Então que a gente vem dessa época aí você acha que essas plataformas de. prejudicam a galera, o consumo da música, assim, meio que vai direcionando as pessoas para curtir as músicas que são determinadas por elas? Você acha que isso prejudica a galera curtir música? Ajuda, mas prejudica de certa forma? Não, não, eu não sei te dizer isso. Como é que eu vou te falar isso? Por um lado, as pessoas que estão ali acham maravilhoso, porque tem tudo ali né, tem tudo ali para elas, né? Tudo, quase tudo, né? Por exemplo, mas você pega os maiores artistas e você vai achar ali na plataforma, né? Acredito que você vai achar todos os discos do Gil, todos os discos do Caetano, e esses artistas assim você vai achar. Mas a música, pra gente que é ficcionado com isso, a música mesmo não tá ali, né? Até porque a gente tem que lembrar que a gente tem muita coisa em vinil que não foi masterizada, assim, não foi digitalizada para CD, né? Não sofreram isso, não passaram. Então tem muita coisa, os sebos de música, de discos, são riquíssimos, né? Com artistas que a gente nem conhece, a gente pouco escuta falar, né? E a música brasileira, por isso que a música brasileira é muito grande, pela diversidade também, né? Sim, sim. Então tem muita coisa que a gente não conhece, entendeu? Muita coisa que a gente não conhece. Então, a gente fica nessa pesquisa, né? A gente fica Agora, atrás dessas raridades. essas E essas raridades né? não estão Nas plataformas de música. nesses conglomerados, nessas plataformas. Né? Não Entendi. estão. Então, Como é eu que venho vocês... dessa época antes do surgimento do Spotify, antes do surgimento dessas Sim. plataformas. Eu estudava, pô, eu já via, já sabia da existência do Spotify, e falava, pô, por que o Spotify não chega no Brasil? Tá? Pois é. Aí, então eu pesquiso música e vou catando música na internet, então eu não preciso dessas plataformas, entendeu? Nesse Sim, sentido. sim. Você tem outra. Você é um pesquisador de música, vamos dizer assim, né? Agora, vamos falar, tem projetos de vocês relançarem essa. Faltam 2 minutos para acabar. E eu também tenho que ir lá porque eu tenho uma nenenzinha de 2 anos que eu já te falei, né? E ela tá aqui, Sim, ela legal, legal. Mas enfim, tem planos de relançar essa mostra de fotos novamente, para a gente falar sobre isso de novo? Tem sim. A gente tem planos, na verdade, de fazer a segunda edição do livro. O livro tem alguns detalhes para a gente acertar, uma revisão que não foi feita corretamente. E acabou que teve que sair assim, porque senão não ia ter livro. E o livro saiu. Então tem alguns detalhes no livro para a gente acertar, importantes até, alguns fatos importantes que saíram errados e que a gente precisa acertar. Então tem uma segunda edição planejada para a gente fazer. E a gente quer fazer uma versão em inglês também do livro. E a gente quer fazer uma versão mais de livro de mesa, vamos dizer assim, também é uma outra ideia que a gente tem, de lançar um livro como se fosse no tamanho de um vinil e exibir melhor essas fotos, valorizar mais essas fotos. Na verdade, essa era a ideia inicial do livro, e a gente conversando com a editora fez a gente mudar e fazer o livro que a gente fez, mas a gente queria fazer um livro do tamanho de uma capa de vinil e colocar essas fotos gigantescas dentro desse livro, entendeu? Seria mais um livro de mesa. Então a gente tem essas ideias de fazer isso com esse livro ainda, né? E aí, consequentemente, a gente vai voltar a fazer exposição, a gente vai voltar a falar sobre isso. Legal. Né? E enfim, é uma cultura que hoje em dia realmente é muito pouco falada. Deixa eu te falar, eu vou ter que, olha só, vai encerrar o papo, eu vou salvar e vou entrar de novo, só pra gente finalizar, tá bom?